não sei o que é pior, né? Tu se iludir um pouquinho ali no início do ano, como foi o ano passado, ou já ter aqueles testes de fogo, como tá tendo no Campeonato Brasileiro, os times um pouco mais fortes, e aí tu já tem o choque de realidade desde o início. Eu acho que é melhor ter o choque de realidade desde o início, porque talvez dê tempo de consertar a rota, né? De recalcular a rota ali. Mas é uma reversão de expectativa absurda, porque se a gente for colocar na prática, a gente começa o ano extremamente otimista, o gremista. Luiz Castro tá vindo aí, contratou o TT, vem o Everton, o Grêmio tá montando um time pra temporada. Pode sim, daqui a pouco esse time, né, começar, o Luiz Castro encontra uma maneira desse time finalmente performar. Mas a realidade é que o Grêmio tem 7 jogos em janeiro, ganhou 3, perdeu 3 e empatou 1. E dos que ganhou do Avenida, ganhou do São Luís e ganhou do Guarani de Bagé. Dois que estão na quadrangular da morte. Então, assim, é assustador. É assustador. Tu pegar esse recorte é assustador. Quando teve um enfrentamento um pouco mais forte, fez um fiasco no Grenal, perdeu ao natural pro Fluminense na estreia do Brasileirão e empatou com o Juventude. É time alternativo, mas tinha que ter segurado o resultado. Que dificuldade a gente imaginava que fosse ter num trabalho novo, etc., começo de temporada. Eu só não imaginava que... não tá me mostrando. Não, mas é que eu não imaginava tantos obstáculos assim. Eu entendia, assim, eu imaginava, né, que o Grêmio fosse conseguir sair de um patamar um pouquinho mais elevado ali, né? Porque é difícil de tu ver alguma coisa aqui. Aí mesmo, é isso aí. É esse que é o problema. Eu achava que poderia estar um pouco melhor. Isso. Em questão maravilhoso, não. de dinâmica de jogo mesmo. Não se vê muita coisa de diferente do que acontecia em 2024 e 2025. Aí é que tá. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, ele retorna aquele meio-campo burocrático quando a gente reclamava do Mano. No jogo contra o Juventude, foi um time completamente alternativo ali, tinha que realmente fazer testes, mas eu fico me questionando se precisava, no segundo tempo, colocar a cavalaria que colocou. Do Carlos Vinícius, do Arthur, que ainda teve um prejuízo, vai ficar sem o Arthur pras quartas e tal. E já tinha feito isso contra o Guarani, porque contra o Guarani não estava indo bem lá e teve que colocar os titulares também. Talvez a ideia ali de colocar o Arthur, isso não se explica pelo Vini, mas talvez o Vini da Pô, talvez... É que ele tinha ali o Noriega, primeiro volante, que o Grêmio não tinha tentado. Ele queria testar o meio campo. Exatamente, ele queria testar para quarta-feira agora. Com o Noriega, né, Monsalve e o Vini da Pose. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Daqui a pouco funciona isso aqui para assim que eu vou. Poderia. Só que daí deu a expulsão do Arthur e acontece a expulsão. Enquanto vocês ainda falam sobre isso, a gente já tem a tela dos confrontos, né? Como ficaram os confrontos. O Inter joga contra o São Luís de Juí. O Juventude joga contra o Zequinha, o São José. O Grêmio joga contra o Novo Hamburgo. E o Caxias joga contra o Ipiranga. Pegando primeiro a dupla Grenal, vocês acham que existe algum risco? Não. E outra pergunta já. É a hora de colocar um time misto, já que os dois, a dupla Grenal, está dizendo que está muito preocupada com o Brasileirão. E eu que fazia piada antes, Diogo, sobre isso, porque eles não têm nenhuma chance de ganhar, eu tô entendendo. Eles têm medo de cair. Mas claro. Isso é óbvio. E eu acho que tem que colocar time misto mesmo. No gauchão. Pra mim, nem misto, tá? Esse jogo aí contra o São Luís e até o próprio Grêmio contra o Novo Hamburgo, pra mim é um time totalmente alternativo. O time que o Inter tava usando aí contra o Novo Hamburgo. Que usou contra o Caxias. Do Pesolano, acho que vai ser isso. Vai ser isso aí, pelo que o Inter... E assim, corre o risco de daqui a pouco sofrer um gol no começo e ficar um pouco mais difícil. Corre o risco, mas sinceramente eu acho que o torcedor, ele tá compreendendo esse momento do Inter, sabe? Eu acho que time misto. Misto, assim. Porque com titulares no banco ou sem titulares no banco? Com titulares no banco. Porque o que eu vi do Grêmio, se der de um time alternativo... ali, tu coloca... bota o Vini, vamos lá, contra o São José na Arena perdeu. O time alternativo perdeu. E tinha bons nomes ali. Tinha o William, tinha o Cuejar, que era para ter, pelo menos contra o São José, deveria ter performado na Arena. Não era gurizada, não. Era um time alternativo. Mas que são os reservas imediatos. Perderam. Eu adoro essa expressão time alternativo, né? Porque eu tenho sempre a sensação que o cara vai entrar com paz e amor, né? Com uma coisa meio anos 70. Contra o Guarani. Contra o Guarani, só no segundo tempo fez o gol. Time reserva. Tem que fazer um misto quente ali. Bota o enamorado pra jogar, entendeu? Bota, sei lá, pode botar o Grando pra jogar. Faz um Caio Paulista, o lateral direito não sei se vai ter. Mas um abraço pro Caio Paulista. Reserva. É time reserva com algumas possibilidades ali que podem mudar o jogo. Mas é um momento histórico, porque
a vida inteira, quando... A prioridade é o Botafogo quarta-feira. a vida inteira, pelo menos para Inter e Grêmio, né? O mata-mata sempre teve na frente do Campeonato Brasileiro. Mesmo que fosse Campeonato Brasileiro, mesmo que fosse torneio de canastra. É o atalho para título e tal, e não sei o que, brasileiro, é 38 rodadas. Mas agora deu o churril, né? Tem que arrumar qualquer pontinho, porque o Inter, se tivesse um pontinho a mais, talvez não sofresse o que sofreu lá na zona E o Grêmio são 2 anos brigando. E agora agora na G6 e G5 ficou mais ajustado. Eu acho que o Inter e o Grêmio se deram conta disso aí. Mas tem um risco, sempre tem. Um jogo só, bota um caminhão. Vai lá o Novo Hamburgo e o São Luís bota um caminhão, né? Inter e Grêmio erram uns gols, começa a errar, 0-0, vai para pênalti. Pode acontecer. Mas é lá, improvável. Não, claro que é, mas no pode. cenário que o Grêmio tá, por exemplo, tá? Olha o cenário do Grêmio hoje. O Grêmio perde o Grenal da forma que foi, perdeu contra o Fluminense, empatou contra o Juventude. 3 jogos que o resultado não vem. Aí, vamos lá, bater na madeira. Vai lá e perde pro Botafogo na Arena. Imagina se tu chega a cair nas quartas de final do Gauchão, cai o treinador. Mas eu não tenho dúvida disso. Tá, mas aí tem que ter assim, ó, se tu define time reserva e misto, meu amigo, então tu tem que aguentar no osso do peito. Porque é óbvio que o futebol, ele é traiçoeiro. 99%. Tem um outro time do outro lado. Exato. Essa é a magia. 99% de chance de acontecer, mas pode acontecer. Pode. Pois é, se por tu isso tivesse mesmo com o que time tem que fazer- titular, tem que fazer era um mais misto. fácil. Aí eu volto no que o Diogo E falou aí, e eu aguenta no concordo osso. com ele. Aguenta no osso. Esse é o planejamento do Grêmio, que é diferente do planejamento do Inter, tá muito claro. O planejamento do Grêmio é esse? Aí eu boto a vírgula do Diogo. Mas deveria estar jogando um pouco melhor. Claro. Porque se tivesse jogando um pouco melhor, mesmo perdendo pro Botafogo, e diante dessa zebra, poderia ter algo. Agora não tem nada. Porque se o treinador esperou até sábado para testar o Noriega, que foi contratado como volante, é só vocês olharem os arquivos. Ele não foi contratado como zagueiro. Sim, foi uma Ele ocasião. entrou numa emergência no Maracanã como zagueiro, jogou Acabou bem indo bem. e ficou. Se ele esperou sábado para testar, foi o último teste de volante, de 5. Como não veio, terminou a E aí chegou sexta-feira. essa conclusão, opa, o Será? mesmo treinador que fez a opção de Cristaldo. Mas tem De outro meia. Dodi com o Edenilson. É que sexta-feira era Era um melhor ter tentado o Noriega antes. É muita repetição do que a gente já sabe. Hoje eu estava tomando um café lá na cafeteria da esquina da minha casa com meu amigo Rafael. Abraço para ele. E aí ele diz assim para mim, mas por que tem que esperar tanto para chegar à conclusão que todo mundo já sabe? mas esse é o Ele quer ponto. ver com os A próprios única olhos. explicação que eu encontro... Ele eu acho que elas- quer perder com as próprias decisões. Exato. A explicação que sempre se dá é que um técnico novo chega e ele tem que dar chance para todo mundo. Porque daí as relações de vestiário e tal... Mas eu acho isso também assim, um pouco questionável, sabe? Tu pega lá mas no é que, Inter o vamos Cleiton lá. Sampaio. Cara, não precisa dar chance pro Cleiton Sampaio, né? Não, Os guri da base pra podem mim, jogar. esse é o erro aí desse O começo de Edenilson ano, é a mesma coisa, não sabe? colocar Outra um guri coisa, no lugar né? do Cleiton Sampaio. O Tabata vai resolver quando o Alan Patrick não vai. puder jogar? Não, claro que não. Mas assim, não é nem do Edenilson que eu vou falar. Vou falar do Cristaldo, por exemplo. O Cristaldo tá indo pra 4ª temporada dele com o Grêmio. Na primeira foi bem, na segunda oscilou, na terceira praticamente não jogou o ano passado. Não tem nenhum dirigente que chegue no Luiz Castro e diz assim, esse aqui não precisa mais de segunda chance. Ele tá indo pra 4ª temporada e não vai ser agora que ele vai performar. Mas entendeu? será que não rola esse papo e aí o Luiz Castro diz, não, mas eu quero ver o jogador porque nos treinos ele me entrega isso? A informação é essa, inclusive. Mas então o treino é de baixo nível. Pode ser? Muito de baixo Nani, nível. Pode ser? O treino é de baixo nível. Bom, mas aí... Se o Edenilson é isso que eu entrega ia no falar, treino, o treino é de Edenilson baixo entrega nível. no treino. Eu me lembro quando a seleção de 10 vôlei do anos. Brasil era aquela do Bernardinho que ganhou o ouro em Atenas, que tinha o Ricardinho de levantador e o Maurício de reserva, né? A brincadeira era qual? Qual é o jogo mais difícil? O treino da seleção brasileira. Sim. Qual o jogo mais difícil que vocês vão enfrentar na Olimpíada? Bom, o segundo a gente vai ver qual é. O mais difícil é ter um time que um levantador é o Maurício e o outro é o Ricardinho. O treino do Grêmio é de baixo nível. É que no caso do Edenilson, ele já tem, a carreira dele está no final, já se tem uma medida mais do que definitiva do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, já se sabe, entende?
A informação, inclusive, é que o Luiz Castro ele disse, não, eu quero o Cristaldo, eu quero ver o Cristaldo, né? Mas vale a mesma coisa. Olha, são 4 anos, né? Sim. Porque o Grêmio está perdendo tempo. É uma teimosia, né? O Grêmio está perdendo tempo. Ismael Rodrigues, desculpe, Diogo. Ismael Rodrigues, mas vocês não lembram que o Noriega estava lesionado? Poxa, daí fica difícil compreender vocês. Querido Ismael, o Noriega, ele foi escalado como zagueiro no jogo. Ou seja... Ele jogou o Grenal como zagueiro. Ou seja, como isso, ele jogou 2 partidas como zagueiro e aí agora fez... A gente está falando da questão do volante. Se ele já tinha condição no Grenal, testa como volante, mas não. No Grenal ele tinha que colocar o Cristaldo. E ele ainda achava que o Thiaguinho era... E aí, a questão é a seguinte, é muita convicção express e muita conclusão express. Thiaguinho é o meu segundo. Não é mais. Cristaldo é meu 10. Não é mais. Esse aí mudou muito rápido, né? Porque assim, fazer teste eu acho que é do jogo, tá? Ele quer fazer teste. Só que assim, são também... 7 jogos, né? Às vezes é 45 minutos de teste, às vezes um teste não dá certo, mas tu continua e daqui a pouco lá no segundo jogo ou terceiro jogo vai dar certo. Eu acho razoável assim que não, eu vou ver o elenco, eu vim com uma ideia, mas não deu certo, eu vou tentar outra. A gente às vezes cobra dos técnicos isso, né? Olha, o cara chegou com uma ideia aqui, ele tá querendo impor uma ideia. O Quinteiros foi isso. Não deu certo, quebrou a cara. Tá, mas também não pode fazer o exagero do outro lado, né? Isso é uma das coisas que eu tava pensando outro dia. O Quinteiros, ele tinha uma ideia que não deu certo. Mas tu via que ele tinha uma ideia de jogo diferente do que a gente já tinha aqui. Ele jogava lá com os pontas e queria fazer aquela ligação direta e tudo mais. Não deu certo, não tinha peças para isso, ou não deu tempo também de maturado. Daqui a pouco ele precisava mais de tempo, ele falava sobre isso. Qual é a ideia do Luiz Castro? Não, no campo a gente não viu, a gente já viu a ideia dele falando. Jogo apoiado, posse de bola. E ainda para comparar até com o próprio Pesolano. Nada. O Pesolano já impôs o estilo de jogo dele. O Inter, ele tem um padrão. O Inter, ele erra muitas vezes. Os jogadores erram passes, erram domínios. O erro tem sido muito mais individual do que algo tático, porque a gente vê um padrão, tanto do time alternativo quanto do time principal. E ele começa com um trabalho em que tu já pensa de, vai usar os jovens. No primeiro jogo do time titular, ele já tinha o Thiaguinho e o Roger. Aí depois o Roger... Não entrava mais, porque veio o Amuso, teve o TT e tudo mais. Tá, beleza, os pontas eles são os titulares, mas o Thiaguinho tu imaginava que ele ia pelo menos ter uma continuidade. Durou 45 minutos no Grenal, não voltou pro segundo tempo, também acho que ele não foi bem. Aí no Maracanã ele não entra e no jogo contra o Juventude ele aparece no time ali no como Maracanã reserva. É jogador de Edenilson. Que não deram certo no Grenal. Eles entram no segundo tempo para melhorar o Grêmio do Thiaguinho e o Grêmio não melhora, ele piora. O Grêmio toma os 3 gols em 9 minutos. Jogou agora. Com o Adenilson. Jogou e saiu. Por isso que daí eu fico frustrada, é a palavra. Eu fico frustrada porque tu contrata o Luiz Castro pensando em novas ideias, numa metodologia de trabalho diferente, daqui a pouco usar realmente a categoria de base. Ele te mostra isso. Não na metodologia, porque a mecânica de jogo em si não mudou muita coisa. Mas em peças diferentes. Ele te mostra isso, te dá o docinho e depois ele tira, porque não deu certo na forma dele pensar, e ele volta para um sistema de jogo que o Mano usava. Então, se fosse para isso, continuava com o Mano, não precisava contratar o Luiz Castro. Porque tu contrata ele pensando que as coisas vão mudar. E acho também, sempre lembrando, né? Eu sempre toco nessa tecla. No Botafogo, ele foi mal no Campeonato Carioca. Ele demorou. Foi mal no primeiro ano dele. A questão é... O Botafogo praticamente briga para não cair no primeiro ano dele lá. A questão é... Isso é uma característica, então acho que o torcedor merece ser informado. O Grêmio vai usar, se for o caso, o Grêmio vai usar o gauchão para esses testes, porque é o método que o técnico usa. Ponto. Aí não tem esse questionamento, vamos, paciência, beleza. Ah, se lá em março não estiver rodando alguma coisa, aí existe um problema. Mas não tem essa transparência, Diogo. Porque no Botafogo aconteceu isso, né? No Botafogo, ele foi para aquele outro campeonatinho lá, horrível. Jogou o outro campeonatinho e tal. Foi isso que ele fez. Engrenou. Aí fez um campeonato brasileiro muito bom até ele ir embora. Mas então é só falar que aí não tem corneta, não tem pressa, não tem expectativa. Se você falar a verdade. Agora, se achou que é possível fazer os ajustes com o Brasileirão começando no fim de janeiro e tendo mata-mata e gauchão que não consegue ganhar do Juventude em casa,
Aí é um problema. Aí existe o problema mesmo. Claro. Né? Do outro lado, o Inter ele foi claro. Gurizada, 4 jogos ou 3 jogos. Na verdade foram 2, 4? assim, só gurizada. Aí teve um que jogaram alguns. Isso. Ou seja, o torcedor do Inter, ele não estava esperando. Não, claro. Ele estava, né? Ele estava avisado. O Inter ser o Nani. primeiro na classificação geral realmente surpreendeu. E o Pesolano ainda mantém essa ideia na coletiva. Ó, não, continua agorizado aqui e minha prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Então eu acho assim, e isso é coisa de direção. É a direção que define o que vai ser dito nos microfones. A não ser que o técnico faça o que ele bem entenda. É expectativa e realidade. Se esperava mais do Grêmio, que não está entregando, e do Inter, como se esperava pouco, obviamente tu faz uma leitura de que, olha, não está tão ruim assim. É bem expectativa e realidade dos dois. Uma rodada da pesquisa aqui, todos respondendo, por favor. A dupla Grenal deve escalar qual time nas quartas do Gauchão? Titulares, misto ou reservas? Keck? Misto. Voto da Keck, misto. Misto tá ganhando. Diogo Olivier? Eu acho que tem que ser time reserva, misto. Não, reserva ou misto? Misto. Mais um voto, Nani. Eu vou de reserva. Não, desculpa, perdão. O Inter depois tem Palmeiras no Beira-Rio. Reserva. Reservas. Tá. É que misto tem titulares, né? O Burro, time reserva. Isso aí. Então, agora ela tá super... Time reserva. 7h30 da noite para você no YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha. Titulares está dando 29% até agora. Misto 43%, reservas 28%.